Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco na nossa roda de conversa. Mais uma quarta-feira gostosa, uma quarta-feira para a gente conversar sobre saúde. Então, vão entrando e vamos já compartilhando a nossa roda de conversa, que hoje vai ser muito boa, viu, gente? Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma alegria a gente estar aqui novamente, né, com todos vocês em mais uma roda de conversa. Eu ia falar só no final, mas amanhã a gente completa um ano das nossas rodas de conversa. E se a gente for olhar, eu, a Salete, a gente tem religiosamente participado, aberto essas rodas de conversa todas as semanas. No começo a gente é meio doido. No começo a gente fazia duas rodas de conversa, uma na quarta e a outra na sexta, na mesma semana duas vezes. Mas aí foram aparecendo outras atividades para a gente fazer, a gente deu um espaço um pouco maior, então passou a ser semanal. Mas, né, nesse ano, a gente começou no dia 1º de julho, a nossa primeira roda de conversa foi até com o Bruno, né? O Bruno é o educador físico que trabalha na Lotus Terapia junto com a gente. E estamos completando então, né? Hoje é a véspera da gente completar um ano das nossas rodas, né? Semana que vem, né, vamos ver, se a gente conseguir, a gente faz um especial para a gente poder comemorar esse tempo aí. Aí, tudo isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas acompanhando a gente, né? Vocês que estão aí assistindo a gente já hoje, muitas pessoas também acabam assistindo depois, né? Tem várias que até justificam para a gente, olha, né, eu não pude assistir agora, mas vou estar assistindo mais tarde. E isso é muito bacana, né? Porque a gente sabe que cada roda de conversa, né, cada convidado, convidada que a gente traz aqui, é assunto muito bom. São dicas, além de dicas, são ensinamentos, aprendizagem para a gente cultivar melhor a nossa saúde. E hoje, de um jeito bastante especial, a gente vai falar de um tema muito especial. Olha, já vou dando boa noite de novo, porque tem algumas pessoas que já deram um oi aqui para gente, né? A Maria José, Maria Cleusa, a Márcia lá do Espírito Santo também já deu um oi para gente, a Rosinha. Então, boa noite, gente. A gente fica muito feliz, né? A gente tem muita gente de Minas Gerais que entra na nossa roda de conversa também. Da Paraíba, tem bastante gente também que entra na nossa roda de conversa e até em outros países, né? Então, a gente agradece já a participação de todos vocês aí ao vivo. Então, hoje a gente vai conversar sobre jejuar, o jejum. Gente, jejuar não é passar fome. Já vamos começar já abrir a roda de conversa já falando isso. É coisa séria, é coisa muito boa. Jejuar é uma experiência válida, traz grandes benefícios a pessoas sadias e também pessoas que necessitam de algum tratamento. O jejum nos leva a melhorar hábitos alimentares, reduzir as tensões, resulta em melhor condicionamento físico e mental e tantos outros benefícios. Hoje a gente vai conversar então sobre esse assunto. Então, daqui a pouquinho a gente chama a Marta, que é a nutricionista, Marta Nicole, que vai estar junto com a gente, tirando as nossas dúvidas. Então, assim, eu já vou pedir para vocês ir colocando alguma dúvida que já está pairando aí na mente de vocês, pode ir colocando nos comentários, que a gente vai colhendo, e ao passo que a Marta, o Mauro, a gente vai conversando, a gente vai colocando a pergunta de vocês, tá bom? Olha, e para a gente poder colocar um pouco de lenha na fogueira, né, como a gente está passando essa noite, pelo menos aqui na nossa região, eu falo aqui na região porque existe, né, muitas pessoas de outros estados que acompanham a gente também, né, aqui na roda de conversa. Apesar de que mesmo assim, hoje a Salete foi atender uma pessoa, né, do Nordeste, e lá também a temperatura já estava baixando, né? Então tá diferente, tá muito frio.
né? No sul, então, nevando, né? Lugares nevando na região sul do nosso país. Então, para a gente poder colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira, eu listei aqui 25 motivos para a gente fazer jejum. Olha aí, Marta, né? 25 motivos. Quem sabe, a partir desses motivos que eu vou falando aqui, vocês vão percebendo, opa, né? Eu sempre tive dúvida em relação a isso. Aí aproveita, né? Coloca aqui nos comentários as dúvidas ao vivo, que a gente vai dinamizando aqui a nossa roda, fazendo a roda girar. Então, olha, eu vou só ler aqui os 25 motivos para a gente então esquentar a nossa roda. Primeiro motivo, para perder peso de uma maneira rápida e fácil. Olha aí que beleza. Segundo, sentir-se melhor física e mentalmente. É muito bom. Terceiro, para parecer e sentir-se mais jovem. Olha aí, uma fonte da juventude. Outro, para economizar dinheiro, né? Ficar gastando aí muita comida. Outro motivo, para dar descanso a todo o nosso sistema orgânico. Para purificar o corpo, para baixar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Também para reduzir o fumo, a bebida ou mesmo drogas. Olha, para aumentar a libido e o afeto. Para deixar o corpo curar-se a si mesmo. Para aliviar tensões. Para dormir melhor. Para digerir melhor os alimentos, para regular os intestinos, para sentir-se entusiasmado, eufórico, para aguçar os sentidos, para ativar os processos mentais, para poupar tempo também, para reforçar o respeito próprio, para aprender melhores hábitos alimentares, para aprender a controlar-se e para aspirar revelações espirituais. Também o jejum está, né, em vários preceitos religiosos. Também para chamar atenção para problemas sociais, né, a famosa greve de fome. E para retardar o processo de envelhecimento. Olha, essa lista é verdadeira. Tá? E aí, topa fazer jejum, mas também tem um jeito certo, né? Por isso que a gente convidou a Marta para estar na nossa roda. Marta, Joia. entra na roda, fique à vontade. A casa é sua. Obrigada mais uma vez. A gente já esteve aqui junto em outro momento e foi, olha, lá atrás, então, aí nessa retrospectiva, há quase um ano, então, eu tive por aqui. E é bacana realmente de pensar nesse tempo todo aí que passou e que vocês não estiveram aí desconectados, né, de braços cruzados, levando informação, independente das questões, então, pessoais, físicas, de contato, enfim, na clínica ou não, esse movimento, essa roda aconteceu e fez girar a informação que é tão importante, e tema com certeza, né, nunca vai faltar. E tá aí um outro tema realmente de discussão boa, né, no sentido, e muito rico mesmo. Eu acho que os motivos são todos válidos, extremamente válidos aí. Eu acho que é para cada um encontrar o seu, se não uma dezena deles. E eu sou super favorável à prática do jejum, e eu acho que a gente tem que olhar para trás e pensar se ele já não é algo realmente tão natural da nossa história, da nossa espécie, da nossa evolução. Por aí a gente já começa dando um significado muito maior para ele, né, do que a gente pensar, é uma dieta da moda, não, mas eu não quero perder peso, enfim, a gente começar a descartar como se fosse uma opção assim de fazer ou não fazer, né, e eu acho que se a gente olhar para a evolução humana, né, a gente consegue perceber que o alimento ele nunca foi tão abundante como ele é hoje.
né, salvo as questões sociais, de desigualdade, de acesso ao alimento, né, de locais de extrema carência, mas a nível aí médio de toda a população, a gente encontra, eu digo sempre, né, o alimento ele está no posto de gasolina, na farmácia, ele está em todos os lugares, né? Então basta a gente pegar o celular, enfim, o acesso à alimentação proporciona talvez uma redução muito grande desse momento de jejum e um momento de não alimentado que, olhando então para a nossa evolução, era totalmente aceitável, né? Ou a gente imagina que há 10 mil anos atrás o alimento estava em todos os lugares assim, né? Com acesso rápido e fácil. Então, primeira coisa, pensar que o jejum, primeiro que ele não tem que levar nenhum título mais específico, no sentido de dieta, de milagroso, de coisa e tal. Ele precisa só carregar justificativas pelas quais eu escolho fazer. Porque temos com respaldo científico, para aqueles que gostam mais, e a gente, claro, sendo da área de saúde, precisa buscar isso, mas que a gente não crie dificuldade em fazer algo que é natural, né? Gostaria de começar dizendo isso daí. Olha, já tem uma pergunta aqui que eu já vou passar, Marta, tá? Para o Sim, né? pessoal A já gente desenrola esquentando aí, ó. então. A Joia. Liciene está perguntando aqui, quero saber como fazer o jejum sem passar fome. Joia. Então, eu acho que é a primeira pergunta, realmente, assim, para a gente alinhar. Então, eu entendi que é algo bom, eu entendi que é algo que pode me ajudar, me enquadrei ali em várias do que o Mauro listou. Uma coisa é importante, o que eu como no momento que eu não estou em jejum? Quais os alimentos eu consumo? Isso vai me dar, aumentar minhas taxas de sucesso. Por quê? No momento que eu estou em jejum, o meu corpo precisa metabolizar e fazer todo o meu sistema funcionar, né? A minha respiração, batimento cardíaco, enfim, tudo acontecer vivo que estou com alguma fonte de energia, e eu estou em jejum. Essa fonte de energia existe, o corpo bem sabe lidar com ela. São as nossas, o nosso tecido adiposo, né, a gordura acumulada ali, que o corpo vai lançar mão dessas, então, reservas, quando eu não estou alimentado, quando não entra uma fonte de energia pela minha boca, quando eu não como pão, arroz, carne, batata, enfim. Eu preciso, no momento de jejum, e isso acontece naturalmente, por exemplo, quando eu estou dormindo, né? No jejum noturno natural, todo o meu sistema está funcionando e está funcionando às custas da gordura que nós somos capazes de estocar. Né? Historicamente, o desenho da nossa espécie, inclusive, garantia maior sobrevivência quem tinha maior capacidade de estoque de gordura, mas como eu falei, o desenho na evolução se modificou do acesso ao alimento. Então, hoje a gente, claro que não precisa mais usar desse meio para sobreviver. Nós já temos alimento de maneira até exatamente fácil, aumentada demais, mas podemos então lembrar a todo momento que, quando estou em jejum, estou degradando aquilo que nas últimas horas e dias eu consumi e fui capaz de ali acumular. Nesse sentido, para maior sucesso do jejum, a gente precisa considerar que a nossa alimentação tenha maior densidade nutricional, né? Seja mais rica possível dentro do que é hoje, eu avaliar o quanto que eu tenho de nutrientes e principalmente que ela não seja uma alimentação tão rica e baseada ali, cravada, fincada aos pés em fontes de carboidratos, açúcares, farináceos. Por quê? Esses alimentos que são ricos em carboidrato, eles exatamente são de metabolismo rápido. São fontes rápidas de energia para o corpo. Então, a gente vai modulando o nosso sistema a trabalhar só com essas fontes rápidas. Alimenta, gasta, alimenta, gasta, alimenta, gasta. No momento que eu estou em jejum,
Eu preciso lançar a mão dos meus estoques, das minhas reservas. E daí, se eu não tenho um metabolismo adaptado para isso, e a minha alimentação é baseada em carboidrato, que é metabolismo rápido, eu preciso, talvez ali, trabalhar uma semana, 10 dias, e sentir alguns, vamos dizer, malefícios, entre aspas, para essa adaptação, nada mais do que isso, acontecer. Afinal, eu estou querendo virar a chave. Eu me alimentava a cada 2 ou 3 horas, das 6 da manhã às 11 da noite. Agora eu simplesmente falo, não vou comer, vou jejuar, e o meu corpo vai fazer isso como um passe de mágica, vai tudo acontecer e eu vou ficar e sentir todos os benefícios do jejum. Então, primeira coisa é o que eu me alimento antes. Se a minha alimentação é mais rica nutricionalmente, se eu tenho uma ingestão adequada de proteína, de vegetais, e não fico só comendo biscoito, bolacha, arroz, macarrão, farinha, pães, enfim, a minha taxa de sucesso já aumenta. Mas, partindo então para o segundo ponto primeiro avaliar quantas horas eu fico de jejum. Considerando, partindo sempre do princípio desse jejum noturno, que a gente já faz, né, esperadamente, senão quem acorda à noite aí para se alimentar. Mas naturalmente, eu me alimento até às 20 horas. E no outro dia eu tomo café às 6 da manhã. Qual é a minha janela, então, de jejum aí? Eu estou fazendo essa pausa aí em torno de 10 horas? Já é um bom começo. A partir daí, existem benefícios à medida que eu vou aumentando as horas de jejum. Então, a gente tem aí já descrito, né, o que acontece quando eu fico 10, 12, 14, 16, 24 horas de jejum. Então, são os mais variados benefícios que existem, mas partiria, então, desse outro segundo ponto, que é quanto tempo eu faço hoje para eu ir aumentando esse tempo. Eu já diria que pelo menos 12 horas todos nós somos capazes de fazer. Parar de comer às 19 e tomar café às 7 da manhã. Mas isso dentro da sua rotina, não pode ser engessado. Lembra que eu falei, não merece um rótulo, não é uma dieta. Então, é encaixar na sua rotina. Se eu tenho menos fome de manhã, por que não pular esse café da manhã no sentido 6 horas da manhã e fazer o meu café da manhã às 10 para almoçar meio-dia e 30? Então, qual é a sua rotina para melhor encaixar partindo desse princípio? 10, 12 horas, eu acho que vale muito a pena para já começar boa parte dos benefícios que o Mauro citou. Bacana, olha, eu acho que já respondeu também a outra pergunta que a Aliciane mesmo fez, né, de qual o tempo, o período de jejum, né? Então, acredito que tem esse processo, né? Processo do nosso corpo também se adaptar a essa nova forma, se eu não estou acostumado, né? E Sim. Vamos começando aos poucos, né? Porque tem gente que, naquela ideia do milagroso, quer fazer tudo de uma hora para outra e passa Sim. mal, né? Exatamente. Aí já emendo com uma outra pergunta que a Ana Cristina ela fez. Na verdade, são 2 ou 3, né? Se alguma situação que a gente não pode fazer jejum, né? Porque existe pessoa, então assim, sempre para você fazer é bom ter uma orientação, né? Porque eu escutei falar, ou minha amiga fez, meu amigo fez, eu vou fazer também, né? Então, sempre é bom ter uma orientação de um profissional, né, que vai acompanhar. O jejum, né, ele pode ser total de alimentos e de líquidos, né? E como controlar a fome e a quantidade no pós-jejum também, né? Então aí o antes, o durante e o depois. Exatamente, são 3 perguntas riquíssimas que eu acho que já dá a live, se a gente quiser aprofundar em todas elas. Mas você me lembra se eu esquecer da terceira já. A primeira, algum problema de saúde. Sim, na verdade eu acho que a gente tem que considerar que é individual.
Então, eu preciso respeitar a minha rotina de atividade física, de trabalho, de horário de maior ou menor fome, o ritmo da casa, enfim. Isso é um grande ponto. E, respeitando isso, se eu tenho especificamente algum problema de saúde, buscar avaliação e autoconhecimento. Nenhuma patologia requer que a gente fique super alimentando a todo momento, a cada 2 ou 3 horas. Porém, algumas patologias, como diabetes, né? Se você é diabético e você quer, de cara, igual o Mauro falou, já fazer um jejum de 18 horas, você pode não ter passado por esse momento do autoconhecimento, como eu falei, da rotina que é hoje para você mudar de rotina, e você fazer uma hipoglicemia, até resultar na sua adaptação, pensando que você, de repente, pode tomar insulina, um diabético tipo 1, isso precisa ser monitorado. Não é proibido? Não vejo proibição para. Porém, é uma condição específica que já tem uma anormalidade no metabolismo de gerar energia, de metabolizar, enfim, de consumir a glicose, como é no caso do diabético. Então, eu acho que, sim, se você tem algum problema de saúde, precisa ver cada caso, precisa ler um pouquinho, ver exames e tal, mas eu acho que não é para pôr medo em ninguém e achar que só porque eu tenho uma dor de cabeça semanal ou sei lá, para as mulheres no período menstrual, é algo que me impossibilita de jejuar. Muito longe disso. O que me vem à cabeça agora, até para câncer, a gente já tem estudos que falam exatamente o contrário, né? Estar em jejum auxilia muito o processo ali que favorece, né, o maior sucesso ali de tratamento, cura de vários tipos de câncer. Então, só para ter ideia dessa amplitude aí da coisa. A segunda pergunta falava do jejum total, né? Assim, total. pode fazer de alimentos e de líquidos. E o Sim, sim. terceiro, o pós. O pós. O jejum, como característica e definição que ele parte do princípio que você zera o consumo de tudo e permanece só com água. Então, lembrar que, salvo condições especiais, motivos que você tenha, como, por exemplo, religiosos, enfim, promessas, coisas que você tenha um cunho voltado para esse lado, que você se colocou nessa condição de jejum absoluto, tudo mais, que daí eu acho que é outra coisa que suporta muito a ideia também do jejum, que eu acho que é super pertinente aí, mas salvo isso, se não é nessa condição, a gente pode consumir líquidos, como, por exemplo, chá, café, uma água saborizada, né? Uma água que tem ali um pedaço de gengibre, um pauzinho de canela, um cravo, né? Uma água saborizada, por exemplo, porque essas bebidas, claro, não adicionadas de açúcar, nem de adoçante, elas não alteram o nosso metabolismo do ponto de vista de glicose, insulina, hormônios que fazem essa regulação de fome, saciedade, enfim, que norteiam esse campo. Então, salvo essa condição, a gente pode, por exemplo, estender o nosso período do café da manhã tomando um café preto, tomando um chá e ainda assim estar em jejum. Porque isso, no dito aí popular, não quebra jejum, porque não vai sofrer, não vai fazer essa alteração no corpo de metabolismo energético falando, né? Não são coisas que vão alterar essa condição. Para o pós-jejum, a gente precisa avaliar realmente na individualidade se você, ainda porque não se adaptou, não teve esse autoconhecimento, não avaliou e não evoluiu até mentalmente, né, na sua condição de ver que é possível trabalhar, estudar, fazer atividade física, esse controle ainda não aconteceu para você
você pode sim, de repente, sair do jejum com uma fome muito grande, com aquele pensamento permissivo, já porque eu fiquei em jejum, eu posso comer o que eu quiser, né? Fica naquela coisa da censura, né? Não, eu não posso comer. Eu vi ali, eu estou marcando que eu só posso comer às 11 da manhã porque eu estou fazendo um jejum de 16 horas. Então fica com aquela coisa ali como imposição. E isso, tudo que tem essa restrição imposta, muitas vezes gera uma compulsão, né? O fato de eu estar proibida, pensar que eu estou proibida de comer, muitas vezes quando eu percebo o horário que eu estou liberada, eu vou com essa compulsão, eu vou com muita fome, eu vou com essa ânsia, porque eu já fiz o jejum que era previsto, enfim. Então, isso não norteia um sucesso no jejum, né? Então, a gente tem que primeiro ir caminhando para essa evolução. Eu fiz 10 horas, me senti bem, fiz 12, tomei um cafezinho, nossa, estou super bem, vi que me deu clareza mental, eu trabalho, eu estudo, não cai o meu rendimento, opa, eu estou tendo sucesso, fiz 16. Se eu ver, e outra, não preciso ter essa regra de quantas horas, claro que os benefícios aumentam, mas isso são pontos aí a serem discutidos também, qual é o motivo pelo qual eu estou buscando fazer o jejum. Mas, se eu vejo que 18 horas me traz um pós-jejum desgastante, eu preciso rever por que fazer 18 horas e qual é a periodicidade de fazer 18 horas. Né? Porque daí esse pós não pode ser assim, morrendo de fome, perder toda a seletividade, não ser capaz, né, de escolher nada, tudo que estiver na minha frente eu como, porque daí a gente vai perder a ideia do jejum, né? Então, por mais que ele seja uma ajuda para N outras coisas, ele está gerando uma relação conturbada com a alimentação. Não é essa a proposta. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala em jejum é também a gente sempre ficar atento no conhecimento do nosso corpo, né? Sim. E conhecer o relógio biológico, o relógio metabólico que nós temos, né? É nato de cada um. Sim. A questão de saber qual que é o tempo de repouso, que é o que a gente conhece que é a noite, nós vamos dormir, né? Ninguém fica a noite inteira acordando para comer. Exato. Por quê? Tem um porquê da gente dormir, a grande necessidade de dormir. Então, eu acho que é a gente começar a observar isso. Então, se eu preciso de um período para o meu corpo ter esse repouso, né, de reciclar todo esse lixo que foi feito aí, né, as células mortas durante todo o dia, eu preciso dar também esse tempo para o corpo. Sim. Depois eu tenho um tempo para eliminar, porque o corpo limpou. Eu preciso de um tempo para o corpo mandar para fora, que seja por suor, que seja pela eliminação por fezes, urina. Sim. E depois eu tenho tempo de me alimentar, né? Que a gente fala que é o modo absorver mesmo os nutrientes bons, vivos. Sim, Então, quando eu penso em jejum, eu sempre penso nisso. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, pensar que temos um ciclo. Uhum. E como que acontece esse ciclo na minha vida? E Sim. como que eu posso fazer para ajudar esse ciclo a trabalhar melhor? Resgatar esse natural que a gente falava, e que eu acho que isso precisa ficar na cabeça das pessoas. Resgatar esse natural, porque não é natural a gente ter essa exposição, essa rotina, esse trabalho, estuda, tela de celular, enfim, que a gente acompanha com alimentos, tudo isso, até 11 horas da noite. E no outro dia, porque a rotina começa cedo, como, por exemplo, eu preciso, uma condução de 1 hora até chegar no meu trabalho. Para isso, eu preciso acordar às 5 da manhã. Então, eu tomo meu café logo 5, 5 e meia da manhã e faço a minha última refeição às 11 horas da noite. É uma rotina que está muito encurtada. E toda essa questão de realmente o corpo degradar esse resíduo todo realmente enzimático, enfim, essa limpeza celular mesmo, ele é necessário. Então, a gente tem esses dois momentos, um período anabólico e um período catabólico, e o catabólico é esperado exatamente no noturno, quando não alimentado,
a gente faz uso de todo esse resíduo e a gente tem trabalhos que norteiam isso, exatamente como dali todas as nossas células são passíveis de sofrerem mutações e desenvolverem alterações e dali podendo acontecer com magnitude e ter um câncer. Então, no momento que a gente consegue ter essa pausa alimentar adequada, a gente faz a limpeza a esse nível, a nível realmente de não deixar resíduos, células mortas, que vão alterando o processo e essa desenvoltura mesmo ali, desordem que as células precisam trabalhar. Pensa numa máquina que nunca descansa. Pensa numa máquina que não para lubrificar, ela superaquece, ela afrouxa parafusos. Pensa numa máquina que fica ligada 24 horas. Né? Isso, claro, gerando esse comparativo maior aí de 24 horas. Mas o corpo, ele se assemelha a essa máquina que precisa, falando dessa manutenção, dessa pausa, é exatamente o jejum, para ela não superaquecer, para ter esse mecanismo exatamente de reparo, esfriar ali, para no outro dia começar de novo, né? Então, põe um carro para rodar sem parar, né? Ele vai sofrer alguma pane, né? Ele não foi feito para isso, ele precisa também, em algum momento, parar, reabastecer, enfim. Então, que a gente possa entender que o momento que a gente está em jejum não é para sacrifício, é para normalizar funções totalmente esperadas, orgânicas, fisiológicas. Então, a gente tem, nesse momento de pausa, uma condição extremamente importante, que é a insulina um pouco mais baixa. E, contrapartida, como primeiro item da lista, o emagrecimento. Toda vez que a gente baixa a nossa insulina, ou seja, que a gente não está exposto a alimentos que elevam a insulina, o jejum, com toda certeza, é o momento mais grandioso que essa insulina vai estar sendo ali deixada bem baixinha. É o momento, então, que a gente faz catabolismo. E é o momento que, por isso que a gente até brinca, dormir emagrece. A gente gasta energia das gorduras. É a gordura que sustenta a nossa vida durante o sono. Claro que numa quantidade muito baixa, porque a gente está em repouso, né? Mas durante o sono, o consumo de metabolismo, a oxidação de gordura que repara. Pensa, então, eu usar gordura acordado, trabalhando, me exercitando, fazendo N atividades. Aquela gordura que eu estava gastando em baixa dosagem porque eu estava em repouso, agora eu saltei, porque agora eu estou fazendo atividades e, então, adaptada a esse metabolismo com a insulina baixa, num período catabólico, degradando resíduos, estoques daquilo que o meu corpo tem total condição de fazer. Talvez eu precise me adaptar. Uma semana, 10 dias, acho difícil uma pessoa que não tenha feito uma boa organização e sofra mais do que uma semana, 10 dias, a ponto de falar, não consigo, não dá para mim. 12 horas, pelo menos, é totalmente aceitável para todas as condições aí dessa lista que o Mauro citou. Olha, tem várias perguntas aqui. Não sei se a gente vai dar conta de tudo, mas vamos lá, né? Vamos lá. Ó, a Cleusa, ela está perguntando quantas vezes na semana devo fazer o jejum, né? Aí vou já colocar aqui a outra pergunta da Ana Cristina também, que é a combinação entre jejum e atividade esportiva. Pode acontecer, né, juntos? E o Silvio, ele perguntou aqui, mas eu acredito assim, que é sobre a questão da anorexia, né? Mas outra coisa, então, as pessoas, né, que por causa da moda, da passarela e tudo mais, acabam, né, praticando a anorexia, né? Sim. E as consequências disso. Tá? Sim.
Então vamos falar essa já, para já resolver, que eu acho que não é a que mais vai tomar o nosso tempo aqui da discussão. Então lembra que eu falei que o jejum ele não pode confrontar numa relação deturpada com a alimentação. Então o jejum não vem para isso. O jejum não vem para quando eu posso comer, ou ele é uma penitência a ponto de um sacrifício. Aí, numa questão, por exemplo, da anorexia, ele já se enquadrou num transtorno alimentar. A relação já ficou muito alterada, né? Essa pessoa já tem uma relação muito alterada com os alimentos, porque nesse caso, desenvolvendo o transtorno alimentar, por exemplo, das passarelas, né? Essa busca, preciso ser magra, preciso perder peso, é uma exigência, enfim, cobranças, a relação com a alimentação já se alterou. Então, o jejum, para essa pessoa, realmente ele tem uma outra conotação. E não é o que a gente está falando aqui. Então, essas pessoas, elas precisam tratar um transtorno alimentar muito antes de encarar o jejum nessa forma tão mais grandiosa e que gera saúde. Para essas pessoas, o jejum, ele está realmente como uma alteração ali a nível já mental, por conta de uma cobrança, de uma necessidade que ela veja ali para alcançar um fim. A primeira pergunta que tu falou, já me esqueci. É sobre quantas vezes na semana quantas eu devo vezes fazer jejum. Quantas vezes? Então, a gente tem aí um direcionamento que vem até com fundo religioso, que fala de fazer pelo menos 2 vezes no ano um jejum. Então, o jejum é falando aí de 24 horas. Então, não é para espantar ninguém, achando que, enfim, isso é uma regra, que eu tenho que fazer de 24 horas, tal. Mas saindo dessa prática que foi ponto de partida para muitos estudos, o Ramadã, enfim, que tem um pé na religiosidade, na crença aí de alguns povos, se identificou vários pontos benéficos na população que fazia pelo menos 2 vezes ao ano um jejum de 24 horas. A partir daí começou a se especular coisas como a pergunta da nossa colega, de que quantas vezes eu devo fazer para ter mais ou menos benefícios. Não existe uma regra para a gente pensar assim, eu preciso já começar o meu ano lá em janeiro prevendo quantos jejuns eu vou fazer durante o ano. Vamos simplificar as coisas. Então, vamos pensar que 1 ou 2 vezes na semana eu acho de extremo valor que a pessoa se proponha, se organize a fazer. Um jejum, estendendo então o noturno ou parando de consumir, né, de se alimentar um pouco mais cedo. Eu não preciso fazer um jejum aumentado diariamente. A não ser que isso seja uma rotina minha. Nossa, eu entendi, eu nunca tive fome de manhã, eu vou preferir sair para trabalhar e fazer o meu café da manhã no trabalho, vou levar o meu café da manhã. Isso pode ser uma rotina daquela pausa que a gente falava de 10, 12 horas, até 14 horas, tranquilamente da rotina da pessoa. Mas se isso é confortável para você, a gente precisa então pensar que o jejum é aquilo que vai me tirar dessa rotina confortável. Então, aquele jejum que eu vou ir para 18, 20 horas, não mais do que 2 vezes na semana. Eu acho que não precisa ser a esse ponto, essa coisa tão pontuada. Hoje é quarta-feira, hoje eu tenho que fazer jejum. Então, se eu me organizo, se eu faço a minha rotina boa de 12 horas já da pausa alimentar noturna, se propõe a fazer 1 ou 2 vezes, uma mais estendida. Se isso está confortável e qual é o significado que isso tem para você, você já se autoavaliou, você já conseguiu ver inúmeros benefícios, se propõe a fazer um de 24 horas no mês, né? Mas não precisa ser algo engessado e tão escalonado, posto ali no calendário com uma regularidade que se você não o fizer num dia determinado, você vai ter prejuízos para a saúde de maneira nenhuma.
Quando eu penso em jejum também, não tem como eu não pensar em longevidade. Sim, A gente vê, é o que você falou, né? Vários estudos mostram isso, né? Quando a gente tem esse controle, quando a gente entende isso, é menos câncer, é menos doenças crônicas, né? É menos obesidade. E aí a gente traz para o nosso país, né? 52, não sei se ainda está nessa faixa etária, mas 52% da população brasileira está acima do peso. sim, sim, E a gente aqui, a gente não está nem falando assim de estética, é sim, questão de patologia, de doença mesmo, de sim, doença sim, inflamatória, e que a gente sim. precisa começar a acordar um pouco para isso, Sim, né? sim, e eu vou responder, vou comentar sobre isso e vou falar da atividade física. Então, sobre isso, sobre diminuir N problemas de saúde, qual é o laboratório que quer vender o jejum, né? Qual é a indústria farmacêutica que quer promover o jejum como forma, eu diria, de cura de muitos problemas? Então, isso não existe, né? Então, é a gente ser capaz de confrontar a grande narrativa, né? Do que, por exemplo, a propaganda mais da indústria de alimentos que mais domina o nosso mercado aí, que começa desde a linha de forma láctea até produtos para a fase sênior aí da vida. Ela não tem interesse nenhum em propagar o contrário. Ela não vai em nenhum momento aparecer e pensar que a indústria alimentícia só perde para a indústria farmacêutica, né? Então, você acha que essas duas grandes potências, né, têm algum interesse em promover, em resgatar isso que é natural e que promove, sim, saúde, né? Então, a gente tem, com toda certeza, no jejum, fonte aí de vida, né? Então, se a gente tem mais vida e menos problemas de saúde, a gente precisa de menos medicamentos, né? A gente come menos, como outro ponto da lista da economia. Então, se a gente parar de escutar que precisa comer a cada 2 ou 3 horas e que ficar 12 ou 14 horas do dia sem se alimentar, a gente vai dar menos lucro, né, para a indústria. Então, pensar que isso não está na grande narrativa, na grande mídia, porque o jejum realmente, se não por pessoas comprometidas com a saúde, não é uma proposta rentável, né? Jejuar vai dar dinheiro para quem? Né, falando nesse meio, né, no mundo que a gente vive, no capitalismo, enfim, né, nisso tudo aí que as pessoas bem sabem, aí a gente vive a cada dia grandes exemplos disso. Na atividade física, tenho vários exemplos. Eu pratico atividade física muitas vezes com jejum de 20 horas, e só quem se propõe e começa lá atrás, organizando a rotina, 10, 12 horas, trabalhei, estudei no período da manhã, tomei meu café às 10 e ok, deu tudo certo, me sinto bem. Quem fez a experiência, caminhou, evoluiu, teve esse autoconhecimento, pode, num curto período de tempo, sim, fazer a prática de atividade física e se sentir muito bem, cada um no seu limite, cada um no seu tempo, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, eu corro 10, 15 quilômetros em jejum e não perco em nada o meu rendimento. Estou falando isso para dizer que eu faço algo de extraordinário? Não. Para dizer que eu acredito e vejo que isso é totalmente possível pela minha realidade, pelo meu exemplo e de muitos outros. Quando eu coloco alguma coisa na rede social, do jejum, alguma coisa, vira e mexe vem um relato da perda de peso, da disposição, da atividade física, falando, nossa, eu faço atividade física melhor do que quando eu fui alimentado, tomei café da manhã, tomei um copo de leite e fui fazer atividade física, não rendeu, aquilo me fez mal, tal. Então, gente, se testar. E com toda a ideia que eu acho que a gente pode deixar bem aqui partilhada a sua individualidade, o autoconhecimento, porque não tem nada que a gente possa de antemão falar, não faça porque vai te fazer mal, esse jejum vai fazer você desmaiar. É só uma questão de adaptação, o corpo tem mecanismos, é natural do corpo humano realizar atividade física em jejum. Olha, é bacana o que você está falando, aí eu estou lembrando aqui de três
situações, né? Que envolve o jejum e o que vai acontecendo, né? Então, teve uma primeira, foi que há 3 anos atrás, aí eu fiz um jejum de 5 dias. Né? Então, os 2 primeiros dias, né, foi só água, para fazer aquela desintoxicação, o processo todo. Aí no terceiro, quarto, quinto dia, não, melhor, terceiro, quarto dia, aí foram líquidos, né? Então, sucos também. E no quinto dia, aí já incluí também sucos de vegetais, né? Antes era só de frutas. E durante esses 5 dias, eu tenho uma rotina de atividade física e continuei fazendo normalmente. Acredito que se a pessoa não faz atividade física rotineira, faz o jejum e quer fazer, aí não vai dar certo. Exatamente. Mas se já faz parte da rotina, né? Quer dizer, durante o tempo de jejum, eu continuei fazendo, né, as minhas tarefas normalmente, sem problema nenhum. Né? Ó, tem um comentário aqui que eu tenho que colocar, porque tá me cutucando. Olha, sou fã, né? Falar para ele que nós também somos fã dele, né? Dele e do sócio. Sempre acompanhando a gente. Legal. Bom, outra situação, uma segunda, né? É um paciente nosso, né, na clínica, que ele tinha problema, então, de colesterol, triglicérides, né? Começando diabetes. E ele, então, pesquisou, leu bastante, né? Ele é muito concentrado no que estuda e viu que, olha, fazer um jejum, né, todos os dias, acho que dá umas 16 horas o jejum que ele faz, né? Ele reduziu a glicose, né, melhorou o colesterol e está bem. Além de que emagreceu, mais disposição, a mente, né, o raciocínio, a concentração melhorou bastante. Né? E ele pratica também esse jejum todos os dias. Né? Não sei se tem alguma folga, mas todos os dias ele pratica. Só que não é só praticar o jejum, mas é aquilo que você falou no começo. A qualidade da alimentação dele também mudou. Né? Então, aquilo que ele consome naquele período mais curto, né? Então são 8 horas, né, de alimentação, não é 8 horas direto, mas essas 8 horas a janela, em que ele né? se alimenta é alimentos nutritivos, necessários. Né? Então ele faz esse processo todos os dias com o cuidado que precisa. E a terceira situação, aqui eu vou denunciar a Salete. Né? Então teve uma vez em que ela teve um problema, né? Diarreia e tudo mais, e aí, olha, para tratar, né, não teve outra solução melhor do que o jejum. Vários pacientes que eu tenho, quando eu tenho uma virose, né? E aí, né, o que eu faço? Né? Olha, faz um jejum, né? Faz um jejum porque o seu organismo está dizendo para você que precisa de fazer uma limpeza, né? Uma higienização interior. Tá? Então, faz o jejum que vai ajudar bastante. E vários pacientes, né, que eu indiquei, olha, fizeram e melhoraram quase que imediatamente. Né? No dia seguinte já não sentia mais nada, já estava tudo normalizado. Né? Respeitar esse tempo, né, esse sinal que o corpo manifesta, né, numa condição aguda ali que o corpo está precisando combater, assim como num período febril, uma série de situações ali que o corpo está no momento de combate e a gente sem apetite, negando a comida, né, pontualmente, agudamente, a gente quer insistir em comer. Então, naquele momento, o caos está instalado, a diarreia, a febre, situações ali agudas, pontuais. Então, o jejum, exatamente, é não dar um trabalho adicional, né, não colocar alimento, não exigir de todo um sistema digestivo, absortivo, enfim, hormônios, toda uma alteração naquele momento que está pegando fogo, que a gente está com uma situação aguda para resolver. Então, acho perfeitamente, no mínimo aí, inteligente
a gente respeitar essa sensação naquele momento agudo e depois restabelecido, quando a gente tem aquele olhar para o alimento e sente um mínimo desejo por ele, opa, aí eu vou voltar, vou me alimentar e tudo mais. Da sua experiência, bom, da experiência do paciente da clínica, eu acho perfeito, eu acho que é exatamente esse redescobrir, né, é olhar para o que está acontecendo com você e olhar, falar, isso está me fazendo mal? Pelo contrário, eu estou mais disposto, meus exames melhoraram, eu não tomo medicamento, eu tenho uma liberdade que eu experimento exatamente por não estar ali escravizado. Quando eu como, quando eu me alimento com tamanha qualidade que me sustenta ainda mais e melhor no momento de jejum, que era aquilo que eu iniciei falando. A minha alimentação é tão rica, né? E assim, tão rica é falar vegetais, frutas, fontes de proteína, né, carne, ovos, peixe, enfim, nada além disso, para me dar nutrição suficiente, porque a energia vem de tudo, inclusive de dentro de nós mesmos, né? Então, assim, acho que a evolução positiva dele é um exemplo que eu acho que serve de exemplo para arrastar muitos outros. Do seu exemplo de um jejum mais prolongado, qual o comentário que eu queria fazer? Que obviamente que isso tem outros motivadores, ninguém precisa ficar escalonando de tempo em tempo, fazer jejum de 3 ou 5 dias, mas está aí o exemplo do quanto que o corpo tá para isso, né? Ele tem essa condição. O que eu queria falar o nosso hormônio da fome, a grelina, ele acontece no nosso corpo em ondas. Então, as ondas, elas são mais suaves, dá aquela fominha, a gente fala, vou tomar uma água, daqui a pouco está no horário do almoço. Por exemplo, mas não chegou esse horário do almoço, a onda vem um pouquinho mais alta. E ela vai se intensificando, até que, por exemplo, chega 2 horas da tarde e você fala, nossa, agora eu estou com muita fome mesmo, agora é o horário de eu comer. Então, para dar o exemplo, para falar do como se manifesta a fome. Então, daí a gente vai lá, come, enfim, estava em jejum proposital ou não, planejado ou não, mas enfim, me alimentei. Mas se eu não tivesse me alimentado, se a proposta era estender o jejum, o que acontece com essa movimentação da grelina? Ao ponto que ela chegou no seu intenso, que as curvas ficaram realmente muito altas, que a manifestação de fome é aquela fome que realmente não é da mente, a barriga ronca, eu fico irritada e tudo mais. Se a gente não se alimentar, se a gente manter hidratação e se a gente tiver um controle mental, enfim, que organize esse corpo, esse jejum, essas ondas elas diminuem. A grelina, ela não fica no seu pico a todo momento, elas baixam de novo. Então, o que as pessoas experimentam num jejum mais prolongado é a redução da fome. Então, o corpo se adapta à privação do alimento. Então, não é uma condição. Essa condição existe numa janela de tempo, que varia. Para quem fazia pausa de 6 horas, às vezes com 10, essa grelina já está dando picos muito intensos. Mas para quem, por exemplo, já faz 16, para chegar num pico intenso, às vezes é com 24 horas, então é variável, mas o que eu queria salientar é esse pico intenso que chega para todo mundo também ele reduz, esse pico não se mantém, essa adaptação do corpo de buscar outras vias acontece, e a grelina baixa, a barriga não fica roncando, e essa administração, se a mente, se aquela questão toda que a gente falava, do pós, da ansiedade, da compulsão, estiver sendo administrada pouco a pouco na evolução, é algo fisiologicamente explicado também. Legal. Eu queria só colocar mais uma coisa, a questão do jejum, que eu vejo também a questão da restrição calórica. Né? Às vezes a gente pensa o jejum só de tempo. Sim. Mas por que não pensar, peraí, eu, sei lá, consumo 2.000 calorias, mas eu não estou queimando tudo isso, eu não preciso de tudo isso. Por que não, uma vez ou outra, começar a trazer e diminuir também, né, fazer esse jejum de restrição calórica e observar como o seu corpo. Às vezes você chega ali numa restrição de 2.000 para 1.500 e fala, olha, 1.500 ficou legal, me adaptei. Sim.
Exato. Acho que isso também é legal. E há quem apoie profissionais da saúde ou até trabalhos que já surgiram tentando evidenciar somente essa abordagem. O jejum funciona, principalmente com a ligação da perda de peso, né? O jejum funciona porque você fez uma restrição calórica, e não dá para negar esse fato. É um fato. Você, numa janela menor de alimentação, se não for depois uma superalimentação, o peso vai ser algo que vai responder pela restrição calórica. Mas eu realmente consigo identificar e me simpatizo muito mais com a abordagem, claro, falando para todos esses outros benefícios para além da perda de peso, que é essa regulação hormonal, esse processo todo de limpeza, esse momento de catabolismo, tudo mais. Então, essa restrição involuntária ou voluntária que acontece no contexto do jejum, ela é super pertinente, ela responde algumas coisas, mas por si só ela não é tudo, porque outros processos estão envolvidos que trazem benefícios além da perda de peso e tal, porque se for só a questão do peso, muitas pessoas conseguem com toda tranquilidade comer as 2.000 na janela que lhe sobra, né? Eu tenho só 8 horas agora para me alimentar, claro que não ali ininterrupta, mas eu tenho 8 horas e eu vou comer, e eu vou dar conta de comer 2, 3.000 calorias, se não tiver qualidade, principalmente. Então, a perda de peso baseada nisso, ela pode não ser tão efetiva. Mas quando a gente realmente ultrapassa isso daí e põe a restrição calórica dentro da conversa, claro, mas enxerga outros pontos, a qualidade na janela que sobra de alimentação, tudo isso vai justificar os outros benefícios do jejum. Só para completar os exemplos, né, que eu trago aqui, um amigo nosso, né, ele faleceu ano passado, né, ele fez nosso casamento, né, um bispo, Dom Pedro Casaldáliga. Ele, durante muitos anos, né, quando eu conheci ele, já lá pelos seus 60 e poucos anos, toda sexta-feira ele praticava o jejum. Tá? E aí, por várias razões daquelas que eu falei no começo. Então, em solidariedade com os pobres, né, com os que passam fome, por motivo religioso também. E uma das coisas que ele colocava muito, é a questão da autodisciplina. É uma forma da gente organizar, reorganizar, né, nosso corpo, nossa mente, nossas atitudes. Né? E foi assim um homem de muito grande exemplo. Né? E realmente, então, olha, tá aí o convite, né? O convite, e sempre lembrando que com orientação, né? Para vocês praticarem o jejum e, através disso, melhorar a qualidade de vida. Perfeitamente, isso realmente é exemplo desse colega seu. A gente tem uma evolução realmente, né? Assim, a gente vai para um outro nível, né? Eu brinco que com jejum e banho gelado, muitos problemas ficam para trás, porque só quem realmente se desafia no jejum ou quem toma um banho gelado, não hoje, claro, né? A gente não está nesse nível aí, mas assim, é sair da zona de conforto, né? Eu tenho fome, eu não quero isso, mas eu quero aquilo. Essa capacidade de escolha, essa condição muito confortável que a gente está, o banho quente, né? Me entendam nesse sentido que a gente muitas vezes sai dessa camada e evolui para uma outra, muito maior, porque a gente deixa, né? Porque a mente expande, a gente pensa no próximo, a gente vê que dá muito bem para ficar sem, enfim, é realmente assim, o jejum, para além só do físico, ele tem benefícios mentais aí com toda certeza. Marta, povo que está conosco aqui online, acabou. Foi muito bom. Foi legal que a gente conseguiu, acho que, responder, né, todas as perguntas das pessoas aqui que estavam presentes com a gente online. Marta, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação com a gente. Foi assim, um momento muito gostoso.
Com certeza a gente vai chamar em outros temas também para você estar junto Com certeza, eu que agradeço. Imagina, passou rápido mesmo. É um tema rico. Quando a gente gosta, quando a gente estuda, quando a gente se interessa, fica muito tranquilo. Espero que trago informações aí de pertinentes, ajudar aí as pessoas que perguntarem, outras que escutaram. Com certeza, a hora que quiserem esse qualquer outro tema, a gente está junto. Vamos levar informação. Legal. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Marta. Um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo para todos. Beijo.